Muito obrigada, Laura, é sensacional a palestra. Então, se na história, por um lado, a gente teve aí a finalização desse processo de ocupação do Japão na Coreia, por outro lado, o processo aí de formação do Estado de Israel estava só começando. A gente teve algo muito simbólico nessa semana aqui no Rio de Janeiro, que foi a aprovação do PL na Câmara dos Vereadores, em que se tem aí uma perseguição contra aqueles que venham a demonizar o Estado de Israel e que venham a associá-lo também ao nazismo. Isso é um marco importante de luta que a gente precisa travar contra essa ideia de que o antissemitismo seria igual sim contra o Estado de Israel, que a gente sabe que não é. E para a gente aprofundar, então, essa crítica anti-Israel e essa crítica da importância da gente estudar o hebraico, convido agora o Adriano para falar aqui conosco. Estão ouvindo bem? Sim. Boa tarde a todos, todas e todes. Vou me apresentar para vocês. O meu próximo slide é basicamente eu, né? Meu nome é Adriano Almeida, para quem não me conhece, eu tenho 28 anos, sou daqui do Rio de Janeiro. Sou formado em Letras Português e Hebraico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou um amante de comunicação, trabalho também com marketing digital, porque, enfim, o professor tem que fazer 2, 3 mil coisas para poder estar aí existindo. E também trabalho em escola particular, dando, inclusive, hebraico para crianças, um grande desafio, inclusive. E, pode passar. Eu componho a Brigada Judaica e dou aula de hebraico no Instituto Soyuz há 2 anos. De vez em quando eu vou ler aqui, vou ler ali, mas também vou estar argumentando com vocês algumas questões importantes, que inclusive a camarada falou agora, né? Essa semana a gente teve essa coisa meio indigesta, né? Digamos que, a partir disso, eventos como esse não poderiam acontecer. Falas como a minha não poderiam acontecer. E a Brigada Judaica está aí para isso, gente. Nasceu a partir de uma proposta simples, que é estudar uma língua milenar como o hebraico de forma crítica, acessível, desvinculada dos projetos políticos que frequentemente tentam monopolizá-la, leia-se sionismo. E hoje, após 5 turmas iniciais, né, nós temos mais turmas, né, de nível 2, 3, mas desde quando eu vim dar aula de hebraico no Instituto Soyuz, eu tive 5 turmas iniciais, e após isso o curso segue demonstrando que aprender hebraico é ampliar horizontes intelectuais, inclusive para responder uma pergunta que sempre pega quando a gente vai falar de hebraico e esquerda, hebraico e comunismo, pode passar, que é por que o Instituto Marxista-Leninista, anticolonial e antisionista ensina hebraico? É uma pergunta que, inclusive, muitos tentaram responder, não de uma forma tão agradável, na última divulgação do curso de hebraico no Instituto Soyuz, né, em que um recorde de interação, e essas interações não foram tão boas assim. Pode passar? E essa é a pergunta que sempre acontece. Quando a gente anuncia um curso de hebraico, e no caso da última divulgação, foi uma divulgação específica para o curso de hebraico. Normalmente o hebraico é divulgado com outros cursos, como o árabe, o japonês, o próprio russo. E nessa última divulgação, a gente teve uma chuva de comentários amorosos, e não tão amorosos assim. Alguns deles estão aqui, né? Por que essa pergunta ela sempre vem à tona? Porque revela uma coisa, uma associação muito comum que se tem entre o hebraico, o judaísmo, o sionismo e o projeto colonial que é estabelecido hoje na Palestina, como se tudo isso fosse a mesma coisa. Como se tudo isso tivesse colocado no mesmo espaço. Quando, na verdade, não é. Né? A gente não pode, e inclusive é o que o Instituto Soyuz e o que a Brigada Judaica, o curso de hebraico, costuma falar nas suas cadeiras, de que nós não podemos fazer essa associação direta e ignorante de que hebraico, judaísmo, sionismo
são exatamente a mesma coisa, são equivalentes. Pode passar. E aí é importante a gente entender o que é o hebraico. O hebraico nasceu muito antes do sionismo. Sionismo esse do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX. O hebraico é uma língua que possui uma história de milhares de anos, uma língua de produção literária, religiosa, cultural, muito antes do surgimento do movimento sionista e também da criação da entidade política atualmente estabelecida na Palestina. E reduzir a história do hebraico ao sionismo significa ignorar séculos de desenvolvimento linguístico e histórico. Quando a gente estuda hebraico, a gente compreende a sua história desde o início. Há um hebraico arcaico, há um hebraico bíblico que é construído ali. Sim, o hebraico bíblico dá base ao hebraico moderno, mas há um hebraico muito mais antigo. Nós temos fases do hebraico da sua construção, como o hebraico mishnaico, o hebraico medieval, o hebraico rabínico. Há um processo também de apagamento da língua hebraica, principalmente durante o exílio babilônico, em que os judeus, os hebreus, não podiam mais utilizar a sua língua como trato, como fala. Então, nesse momento, era o uso do hebraico exclusivo para fins litúrgicos, para fins religiosos, para professar a sua fé, contar as histórias do seu povo, né? A tradição oral era muito forte nesse período, era muito importante naquele momento não deixar a história dos antepassados morrerem. Então, nesse momento, a história ela era contada dentro de casa. Ela era contada dentro de casa. Não podia ser contada, não podia ser falada do lado de fora. E a tradição oral, ela estava ali para isso. Depois de um tempo, essa tradição oral foi se convertendo para algo escrito. E daí gerou livros muito relevantes para o judaísmo, como o Talmud, que contam um pouco de toda essa trajetória e dá base também aos escritos da Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Depois desse processo do hebraico ser praticamente uma língua morta, no seu sentido de fala, né, há uma explosão de produção literária, filosófica, cultural em hebraico, ali no século XVIII, que é chamado de Haskalah, iluminismo judaico. E depois de tudo isso, de toda essa trajetória, que eu resumi muito em 2 minutos, a gente tem o hebraico, sim, sendo usado como uma máquina, um uso para ser a língua de um Estado que surgiria, de um Estado ilegítimo que surgiria ali no final do século XIX, início do século XX, né, que o sionismo fabrica. E é muito importante deixar claro que o curso de hebraico no Instituto Soyuz deixa muito explícito o fato, e esse fato não pode ser excluído, de que sim, o hebraico moderno é uma língua fabricada pelo sionismo para ser uma língua de um Estado ilegítimo, que é Israel. Isso não pode ser esquecido, não é e não será esquecido em nenhum dos nossos conteúdos falados na Brigada Judaica. Mas é a partir desse ponto que a gente precisa tratar e discutir. O que é o hebraico, como surgiu, o que ele passou, como passou e o que ele se tornou. Todas essas coisas precisam ser discutidas. Pode passar? Então a gente tem no final do século XIX e no início do século XX uma disputa entre idiomas para ter espaço entre as comunidades judaicas. E o movimento sionista adotou o hebraico como idioma nacional e marginalizou outras línguas judaicas, especialmente o ídis, que é falado por milhões de judeus, mas que há principalmente menção à Europa Central e à Europa Oriental. Então a gente tem muito um apagamento do ídis. Na verdade, uma das grandes críticas que nós tivemos, é exatamente o porquê que não há uma cadeira para ídis no Instituto Soyuz. Nós já tivemos, infelizmente não há essa disponibilidade agora. É muito difícil, inclusive, a gente encontrar um professor de ídis.
é muito complicado. Eu não tenho esse conhecimento em Yiddish, então eu não consigo fazer essa ponte direta, mas é uma pergunta totalmente pertinente para quem é ignorante. Ignorante no sentido de você não saber do que está acontecendo. Por que não tem Yiddish? E no nosso curso, sim, nós falamos de fato sobre o porquê, sobre como foi esse processo de apagamento, esse processo de exclusão, de se colocar línguas, dialetos como o Yiddish num espaço inferior, porque o hebraico representa de fato esse nacionalismo nefasto que o sionismo pregou nessa época e fez sim, fabricou para se tornar a língua de um Estado. Pode passar. Então, a grande questão é a seguinte. Muitas das vezes, e é o que acontece, é o que aconteceu, inclusive, nos comentários do post, né, da divulgação do último curso de hebraico, era de que quem aprendia hebraico automaticamente era ou sionista ou representava alguma coisa relacionada ao sionismo, como se o Instituto Soyuz tivesse, sei lá, uma cadeira do Mossad ali, infiltrado, como se tivesse infiltrados no Mossad do Instituto Soyuz, mas não, gente. E aí é muito importante para vocês conhecerem quem são os meus alunos, porque meus alunos não são sionistas. Meus alunos não são. Inclusive, jamais estarão. Quem for, jamais estará lá. Ao longo desses quase 3 anos de aulas, os públicos são diversos, gente. Então, nós temos judeus étnicos de esquerda, são pessoas que sabem da sua ascendência judaica ou que passaram a entender a sua ascendência judaica ao longo do tempo. E essas pessoas querem se aproximar da sua história, da sua trajetória, pelos mais variados motivos, seja para poder seguir de fato a religião, ou simplesmente porque quer entender um pouco a sua origem. Estudantes da Bíblia que querem observar a Bíblia de um olhar diferente, embora o hebraico moderno e o hebraico bíblico não sejam a mesma coisa, o hebraico moderno ele tem uma base do hebraico bíblico, mas se você pega um livro bíblico, um livro da Bíblia em hebraico e um texto em hebraico moderno, são coisas diferentes, são estruturas usadas diferentes, não são exatamente a mesma coisa, mas é sim um atalho. E essas pessoas querem ressignificar a forma de ler a Bíblia, porque hoje em dia a gente sabe que a Bíblia ela é muito usada ao seu bem-querer, né? Inclusive para condenar pessoas. Os mais variados pesquisadores. Então, eu tenho alunos que são professores de história, de geografia, professores que fazem mestrado, doutorado em ciências sociais, em filosofia, e que querem utilizar o hebraico para amplificar o seu estudo, amplificar os seus conhecimentos, ajudar ali a compor os seus projetos de pesquisa. Linguistas, entusiastas de idiomas, eu coloquei eles na mesma linha, porque, por exemplo, na minha turma atual, eu tenho praticamente metade dele composto por profissionais das letras. Colegas meus que fazem russo, ou inglês, ou alemão, ou espanhol, que são de esquerda e que são também entusiastas de línguas. Mas também há aqueles que não são profissionais das letras, não são professores, mas são tão entusiastas em idiomas que querem aprender o hebraico sobre uma ótica distante do sionismo. Eu costumo dizer, e é o que muito acontece com os meus alunos, e com alunos, os camaradas aqui que são professores podem dizer isso também, aquela pessoa que simplesmente acorda de manhã, abre o Instagram, vê uma postagem do Soyuz de um novo curso, nossa, que interessante, vou me inscrever. Não tem essa língua aqui, vou fazer ela. Então, acontece muito disso. Militantes e estudantes de árabe também interessados na Palestina. Se eu tenho uma metade de alunos que são linguistas, eu tenho uma outra metade de ex-alunos da professora Vitória, que adoram você,
E essas pessoas, elas estão muito interessadas em compreender a situação que envolve a Palestina sobre os dois olhares. Essas pessoas que tiveram o conhecimento de árabe estão aprofundando seus conhecimentos de árabe e quer compreender o hebraico também para amplificar esse conhecimento. Daqui a pouco eu vou falar, inclusive, sobre isso, que é sobre essa questão de você não ter intermediários para você poder compreender o que está acontecendo na Palestina. E também curiosos pela cultura judaica. Então, pessoas que querem conhecer o judaísmo. A gente fala de judaísmo lá, uma coisa não exclui a outra. Se eu falo de hebraico, seja o hebraico moderno ou a história do hebraico de uma maneira geral, eu preciso falar de judaísmo, não tem como eu desvencilhar disso. Pode passar? E daí, gente, que é o ponto que eu quero chegar, que é sobre o conhecimento ser uma ferramenta de luta. E eu vou ler e vou complementar o que eu quero dizer para vocês. Nenhuma análise crítica pode existir sem conhecimento. Estudar uma língua permite acessar fontes, compreender conceitos, analisar discursos sem depender exclusivamente de traduções ou interpretações de terceiros. Infelizmente, as informações que temos aqui no Brasil sobre o que acontece na Palestina, sobre o que acontece em Israel ou no Oriente Médio, é feito pela nossa mídia enviesada. Então, assim, infelizmente, o que acontece, o que a gente enxerga sobre o que acontece lá, é exatamente um lugar em que Israel é posto como sempre vítima de um acontecimento catastrófico e que os Estados Unidos são os heróis que estão ali ajudando, que vão ajudar. Eu adoro aquele meme do pica-pau ligando assim, chamando o tio Sam, e vem vários aviões assim. Para mim, o pica-pau ali é Israel e os Estados Unidos mandando aqueles aviões todos, né? Eu adoro esse meme. E assim, é o que muito ilustra e é o que a mídia ocidental ilustra pra gente. Então, aprender hebraico amplia a nossa capacidade de compreender a realidade sem depender exclusivamente dos filtros produzidos pelos grandes meios de comunicação ocidentais. Assim como eu acredito que a camarada Vitória quer que seus alunos de árabe consigam compreender o que a mídia em árabe quer dizer, eu quero muito que os meus alunos consigam compreender o que o Haaretz ou o que o Hadashot quer falar, está falando sobre Israel, sem intermediários, e buscar dali compreender criticamente o que está acontecendo. Pode passar? E para compreender processos políticos e sociais, inclusive aqueles que criticamos, é necessário conhecer os idiomas em que essas narrativas são produzidas. E aí é uma quebra, porque muita gente entende exatamente o contrário. Por que eu vou aprender hebraico, essa língua fabricada? Eu preciso utilizar isso como uma arma. Eu preciso utilizar isso como uma forma de eu poder entender o que os nossos inimigos estão fazendo. E aprender hebraico não significa apoiar esses projetos coloniais, não significa apoiar esses governos, em palavras mais diretas, não significa apoiar diretamente o sionismo, mas adquirir ferramentas para analisar criticamente suas narrativas, os seus discursos e os mecanismos de produção de consenso. Os meus alunos são sionistas? Não são sionistas. Eu tive esse dia um aluno meu recente, muito feliz por ter encontrado o Instituto Soyuz e muito feliz porque ele tem árabe, tem russo, tem também outros também, mas ele não conhecia o Soyuz. Ele estudou russo por conta própria, ouviu falar do Soyuz, mas sabe aquela coisa assim, o Instituto ele está lá, ele existe, e não seguia. E, de repente, quando viu que o Soyuz tinha hebraico, me mandou uma mensagem, queria saber da inscrição, e ele falou assim, poxa, eu estou muito feliz por ter encontrado vocês, porque, assim, é impossível encontrar um curso de hebraico que não tenha viés sionista no Brasil. E nós temos, exatamente, nós temos essa oportunidade, nós damos essa oportunidade para quem é de esquerda, judeu ou não, gente, porque eu não sou judeu,
de buscar compreender e entender o hebraico e a sua história. Não que você precise falar, mas buscar compreender a sua história. Então, esse aluno se matriculou no mesmo instante, porque ele viu aquela necessidade sendo feita. Então, o próximo slide. Então, tudo isso chega em que ponto? Judaísmo não é sionismo, e aprender hebraico não te torna sionista. Infelizmente, a gente teve hoje, essa semana, né, na verdade, essa associação de que nós não podemos, aparentemente, ser antisionistas, porque automaticamente a gente está indo contra os judeus, né, que é uma coisa que não faz o menor sentido. É importante a gente ter isso e difundir, pessoal. Há muita ignorância, mas não é a ignorância da pessoa que realmente não quer compreender, não quer entender. Há muita ignorância porque tem pessoas que não sabem mesmo esse viés. Não sabem que temos uma cadeira, nós temos curso de hebraico e que é um curso de hebraico totalmente distante desse viés. Pode passar? O que nós ensinamos? Né? Quando a gente ensina hebraico lá, essa aqui é minha foto lá de uma aula gravada que eu fiz recentemente. Peguei meu pior frame, ainda bem que a imagem não está das melhores, para vocês não terem que ver em HD. Ao ensinar hebraico, nós percebemos que a língua se torna uma ponte para discussões sobre história, política, cultura e identidade. Eu ensino sim hebraico, eu ensino o alfabeto hebraico, a estrutura do hebraico moderno sim, mas não só isso. Estudamos hebraico, aprendemos criticamente, buscamos compreender a história da língua hebraica, o processo de diáspora do povo hebreu, do povo judeu, porque isso interfere diretamente em como a língua se porta. A gente também fala sobre geopolítica, a gente busca compreender o que aconteceu e o que está acontecendo na Palestina, o que Netanyahu está tramando, também a gente busca conversar. Eu sempre falo para os meus alunos que a próxima notícia de Israel é sempre a pior. Então, toda aula geralmente tem uma novidade. E essa novidade não é tão boa e a gente vai e discute sobre ela. E mais do que ensinar vocabulário ou gramática, é contribuir para formar leitores críticos. Olhar a informação, o que está acontecendo, o que o Globo fala, o que a CNN fala, e não se contentar com o que esses canais falam, mas buscar compreender na fonte o que está rolando. Pessoas interessadas em compreender a questão palestina, o colonialismo de assentamentos e as narrativas produzidas em língua hebraica de forma mais profunda. É isso que os meus alunos fazem. Eu fico muito feliz porque quando eu entrei no Instituto Soyuz, eu ficava muito preocupado, ficava assim, meu Deus, não vai ter ninguém interessado em aprender hebraico exatamente por esse julgamento, por essa questão. Questão válida, tá, pessoal? É válida sim. Com merda é essa questão. Mas há muita gente interessada. Mas pode ter mais pessoas interessadas. Não são porque não sabem, não conhecem, não tiveram esse caminho. Pode passar? Já estou fechando. E o que nós queremos para o futuro da Brigada Judaica? Né? Esse crescimento demonstra que existe interesse em estudar hebraico de forma crítica e acessível, e a gente precisa muito ampliar essa produção de materiais próprios, coisas como essa, momentos como esse podem render materiais que podem ajudar, podem servir de alguma forma para a gente poder discutir juntos o estudo de hebraico sob uma perspectiva popular, fortalecer a Brigada Judaica como um espaço relevante para a composição do Soyuz, fazer as pessoas entenderem de que eu não sou um infiltrado do Mossad no Soyuz, né, que é importante. E sim, gente, tentar de todas as formas trazer de volta o curso de Íris, que é muito importante a gente também ter essa cadeira, muito essencial ter o Íris ali como auxiliar, que é, de fato, a língua dos trabalhadores, dos judeus ali da Europa Oriental e Central. Pode passar. Por fim,
Nós não ensinamos hebraico, apesar de sermos solidários à Palestina. Não é um mais, um porém, um entretanto, um todavia. Mas sim porque somos comprometidos com a produção de conhecimento, com a crítica e principalmente com a compreensão concreta da realidade. A gente buscar entender o que acontece de verdade sem intermediários. Que a gente possa conseguir alcançar isso. E viva a Palestina! Obrigado.